Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 15 do pequeno testemunho de Rafael Mary Delval sobre o Papa São Pio X. Estamos no capítulo 2 desse pequeno livro. Minha primeira audiência com Pio X. Havia terminado o conclave. Depois de terem, de acordo com o cerimonial, prestado homenagem ao pontífice recém-eleito, os cardeais deixaram o Vaticano e se retiraram para as respectivas residências em vários locais de Roma. As últimas horas daquele inesquecível dia, passei-as diante de minha mesa, na Sala Borgia, revisando papéis e despachando os assuntos mais urgentes que deviam ser concluídos antes de eu, também, empreender meu regresso. Quando o Papa foi eleito na manhã de 4 de agosto, acompanhei-o do lugar que ocupava, na Capela Sistina, até o aposento pequeno, contíguo, ao lado do Evangelho, onde vestiu a batina branca. Ali tive o privilégio de colocar em sua cabeça o também alvo solidel. Dirigiu-se então para ocupar o trono colocado defronte do altar-mor. Diante dele desfilaram um a um, de acordo com a praxe, e se inclinaram em sinal de obediência ao novo Papa todos os cardeais. Nesse ínterim, o cardeal diácono mais antigo, Monsenhor Macchi, deixou a Capela Sistina para ir proclamar no balcão principal, que dá para a grande praça de São Pedro, a eleição de sua santidade. Imediatamente a seguir, é costume que o Papa dê sua primeira bênção solene urbi et orbi à cidade e ao mundo. O mestre de cerimônias, Monsenhor Righi, perguntou ao novo pontífice se pensava fazê-lo da lógia interior da basílica ou da exterior, que domina a cidade. O Santo Padre voltou-se para mim, perguntando qual era a opinião do Sacro Colégio a respeito. Por indicação do cardeal decano, a quem transmiti a pergunta, informei a sua santidade que o Sacro Colégio havia examinado a questão antes do conclave, em reunião à qual ele não havia assistido, e embora todos se inclinassem para a conveniência de que a bênção papal fosse dada dentro do recinto da Basílica, a exemplo do que fizera Leão XIII, não queriam de forma alguma coartar a liberdade de sua santidade, deixando o assunto à sua decisão. Seguirei a opinião do Sacro Colégio, respondeu o Papa. Perguntei-lhe se desejava dirigir-se logo em seguida a São Pedro para esse efeito ou se preferia marcar uma hora mais adiante. Respondeu que lhe era indiferente e que procederia como se julgasse mais oportuno. Tomei a liberdade de ponderar que talvez fosse mais indicado não retardar a cerimônia. E assim se fez. Concluída a bênção, o Santo Padre manifestou a intenção de ir visitar o velho cardeal Herrero, que, devido a seu delicado estado de saúde, não tinha podido estar presente à eleição. Acompanhamos, pois, sua santidade aos aposentos do cardeal, muito próximos, aliás, dos que ocupara o próprio cardeal Sarto. Até à tarde, não tive ocasião de estar sozinho com o novo pontífice, para, como imaginava, despedir-me dele.
Minha missão, como secretário do conclave, estava concluída. Só me restava cumprir, naquela noite, um último dever: o de apresentar ao Papa, para ele assinar, as cartas dirigidas aos soberanos e chefes de Estado, anunciando-lhes oficialmente sua eleição. Subi, pois, à sua habitação particular, a mesma que havia ocupado durante o conclave, no terceiro andar do palácio, no momento em que o relógio do pátio de São Damaso anunciava as 8h30 da noite. Aqui na página que eu estou lendo tem uma foto do Papa, né, pregando à multidão, com observação aqui, dizendo assim: São Pio X gostava de pregar o Evangelho ao povo de Roma em grandes audiências públicas, como se ainda fosse um simples vigário. E tem uma foto aqui bonita dele pregando, né, ao povo de Roma. Vamos continuar no texto aqui. Encontrei o pontífice sentado diante da mesa, rezando o breviário. Então, pelo menos aqui nós sabemos que São Pio X rezava o breviário, né? Hoje a gente não sabe se os papas rezam o breviário. Eu espero que sim, né? Mas São Pio X rezava. Compreendia perfeitamente que ele devia estar cansado depois da longa jornada, tão cheia de acontecimentos, e me foi penoso interrompê-lo. Recebeu-me com um sorriso e, ao ajoelhar-me para beijar-lhe a mão, pedi desculpas por me ver obrigado a aumentar seu cansaço. Dava-me conta, repito, do esgotamento em que devia estar naquele momento, e de modo algum me teria atrevido a incomodar Sua Santidade, se não fosse a necessidade de despachar, sem demora, as cartas oficiais. Mas sì, monsignore, respondeu com voz amável. Il forse non è stanco? Ho veduto quanto ha faticato in questi giorni. Mas claro, monsenhor. E vós, também não estáis cansado? Reparei como trabalhastes nestes dias. Essa resposta inesperada me revelou uma faceta de seu caráter que teria ocasião de observar com frequência nos anos seguintes. Parecia incrível que o Santo Padre pudesse, naquelas circunstâncias, esquecer-se de si mesmo e pensar na minha própria situação e no meu cansaço. Tanto mais que eu não havia feito senão o que qualquer outro teria feito em meu lugar. Esse era, precisamente, um dos aspectos mais encantadores de sua personalidade. Pensava constantemente nos outros e muito raramente, ou quase nunca, em si mesmo. Pediu-me então que lhe indicasse como deveria assinar. E num pedaço de papel experimentou pela primeira vez sua nova assinatura como Papa, Pius P.P. X. Recolhi as cartas já assinadas e pedi-lhe a bênção, porque deveria voltar à minha casa, na pequena comunidade da Academia Eclesiástica. O Santo Padre esboçou um ligeiro gesto de surpresa, estranhando, ao que parece, minhas palavras, e pondo a mão sobre o meu ombro, disse-me, em tom quase de queixa: Já quereis abandonar-me, monsenhor? Não, ficai. Ainda não decidi nada. Não sei ainda o que farei. Por enquanto, não disponho de ninguém. Ficai como pró-secretário de Estado e mais adiante veremos como fazer. Como resistir a um apelo tão comovedor do próprio vigário de Cristo, de Jesus Cristo? Só cabia inclinar-me diante do que se figurava como um verdadeiro convite de Nosso Senhor. Sua Santidade reanimou-me
e, dando-me a bênção, acrescentou que esperava ver-me na manhã seguinte. Essa foi minha primeira entrevista privada com Pio X, no dia de sua eleição. Foi a primeira das incontáveis audiências diárias que tive o privilégio de desfrutar durante 11 anos. Quando regressava aos meus aposentos, encontrei-me com Monsenhor Della Chiesa, que tinha especial interesse em conhecer a assinatura do novo Papa, e notou a semelhança dela com a de Pio IX. Como estava ele, então, longe de imaginar que o pontífice seguinte, que haveria de firmar documentos similares, seria ele próprio, com o nome de Bento XV. Monsenhor Della Chiesa. Então aí está a descrição, né, do cardeal Mary Del Val desse primeiro dia, né? Alguns vislumbres, né, desse dia memorável, né, para os personagens, né, mas um dia memorável também para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sabendo hoje, como a gente sabe, tudo que ocorreu, né, na Igreja no século XX, né? Estamos aí no início do século XX, né, 1903. Aqui na página seguinte da minha edição do livro tem uma outra foto, né, do Papa passeando pelos jardins do Vaticano com uma carruagem, né, sentado numa carruagem. Vamos aqui adentrar ao capítulo 3, que tem o título Pio X e sua primeira recepção ao corpo diplomático. Quase imediatamente depois da eleição, o Santo Padre deveria receber os diplomatas estrangeiros acreditados junto ao Vaticano. O encarregado de solicitar a audiência era o decano do corpo diplomático, o Sr. Dantas, embaixador de Portugal. Devido ao excessivo calor daquele verão, para poupar à sua santidade um cansaço desnecessário e, ao mesmo tempo, para atender à conveniência dos próprios diplomatas, que desejavam deixar logo Roma para gozarem das férias costumeiras, ficou decidido que haveria uma única recepção coletiva. O embaixador Dantas se comprometeu a representar os colegas, dirigindo algumas palavras de homenagem ao novo Papa, em nome dos seus soberanos e governos. Ficou, pois, marcada a audiência para o dia 6 de agosto. Então, apesar do esforço dos revolucionários franceses, né, de acabar com os tronos, com o altar e com os tronos, ainda tinha muito trono, né, muitos soberanos ainda no mundo, para prestar homenagem ao soberano do reino espiritual, né? Então, 6 de agosto, audiência, né? Naquela manhã, às 11 horas, começaram a chegar ao Vaticano os embaixadores e ministros em uniformes de gala, acompanhados de seus secretários. Um destes últimos me confessou mais tarde que, enquanto subiam em grupos as escadarias do palácio, conversavam entre si, manifestando muitos deles a curiosidade que sentiam sobre o modo como os receberia o novo pontífice. Parecia-lhes que, sem dúvida, seria uma prova difícil para ele, que não estava acostumado a cerimônias de corte e se mostraria atrapalhado. Todos sabiam a origem do cardeal Giuseppe Sarto, né? E todos sabiam enfim, a estirpe familiar dele, né? Não era um homem de corte, né? Contrariamente a Leão XIII,
seu ilustre predecessor, Pio X era de origem humilde, e as informações divulgadas sobre ele o apresentavam como um pároco de aldeia. Esse prognóstico me fez lembrar as palavras de Natanael no Evangelho, né? Mas de Nazaré poderá sair algo de bom? E Filipe lhe disse: vem e vê. Não estive presente na reunião porque não tinha funções nela. Fiquei trabalhando na sala Borgia quando entrou meu capelão para me dizer que era a intenção do corpo diplomático fazer-me uma visita, enquanto pró-secretário de Estado, imediatamente depois da audiência com Sua Santidade. Isso também é uma coisa que devia ser protocolar, né? Porque o secretário de Estado é que trata com o corpo diplomático, né? Nas questões cotidianas e importantes do Vaticano, né? O secretário de Estado tem essa função um pouco de embaixador, né, do Vaticano, e que trata com os outros embaixadores, né? As amplas instalações da Sala Borgia eram suficientes para acolher até mesmo um número maior de pessoas. Foi possível rapidamente colocá-la em condições de receber os visitantes. Chegaram eles, pouco depois, com seus trajes de gala. Os embaixadores e ministros se sentaram em semicírculo, ficando os respectivos secretários de pé atrás deles. Então, eles imaginam a cena, né? Depois da troca de frases de mútua saudação, fez-se um grande silêncio na sala e pude observar que estavam todos muito sérios. Não estava fácil entabular a conversação. Perguntei se tinham gostado da audiência, se Sua Santidade lhes havia dirigido a palavra, e mais algumas coisas do gênero. As respostas, surpreendentemente, foram quase monossílabas. Sim, tinham gostado. Sim, o Santo Padre os havia honrado com algumas breves palavras. Sim, recebera-os com maior cordialidade, etc. Mas voltava a reinar o silêncio. Comecei a me sentir incomodado. Perguntava-me a mim mesmo o que teria acontecido. Teria, por acaso, havido algum atrito desagradável? Algum equívoco lamentável? Se não fosse isso, qual poderia ser a causa daquele evidente mal-estar, daquela atitude pouco comunicativa? Foi o representante diplomático da Prússia que de repente se decidiu a falar claro. Monsenhor, exclamou, o que há com esse homem que nos atraiu tanto? Sim, sim, é isso mesmo, repetiram os demais, quase à maneira de eco. Um pouco surpreso, perguntei se havia acontecido algo em comum durante a audiência, para me fazerem tal pergunta. Não, nada havia ocorrido fora do normal. Sua Santidade, disseram, não os havia retido muito tempo. Limitara-se a responder, com uma breve alocução, ao discurso do decano, e depois se havia dirigido pessoalmente a cada um dos representantes, saudando-os um por um, e logo se retirara, mas os deixara sous le charme de sa personnalité. Sous le charme de sa personnalité. Sob o encanto de sua personalidade. Imagino que eles estavam aí, nesse momento, falando em francês, né? O representante diplomático da Prússia e o Monsenhor o Rafael Mary Delval, né? Que falavam várias línguas, né? Então,
esse foi o fato, né, de ter surpreendido tanto o corpo diplomático, né? Só pude responder aos visitantes que eu próprio somente vira pela primeira vez Sua Santidade poucos dias antes e que tinha ficado igualmente impressionado por seu caráter e pelo encanto de sua personalidade. Nenhuma outra explicação lhes podia dar. Mas depois que se foram, suas palavras continuaram ressoando em minha mente. E à pergunta, por que nos atraiu desse modo, parecia-me ouvir a resposta. Porque é um homem de Deus. Longe de diminuir esse sentimento de profunda veneração e estima por Pio X, longe de diminuir esse sentimento de profunda veneração e estima por Pio X, foi crescendo cada vez mais entre os membros do corpo diplomático. E não somente entre os que eram católicos, mas também os não católicos participavam dele, do sentimento, né? E em grande intensidade. Até mesmo nos momentos em que surgiram profundas divergências e conflitos entre a Santa Sé e seus governos, sempre se manteve muito patente a consideração especial e a reverência pessoal dos diplomatas pelo Santo Padre. Este lhes manifestava sempre grande confiança, e eles, por sua vez, deram constantes mostras da confiança que depositavam na sinceridade do Papa e na elevação e pureza de suas vistas. Compreendiam perfeitamente que quando agia com vigor em nome da Igreja, e mesmo quando mostrava severidade nas medidas que adotava para defender seus legítimos direitos, fazia-o sem rancor e guiado somente pela íntima convicção de sua enorme responsabilidade. Isso foi demonstrado de modo muito especial por ocasião de sua morte. Creio que muito raramente o falecimento de um pontífice produziu, entre os membros do corpo diplomático, uma dor tão sincera e uma impressão tão profunda de perda pessoal como naquela ocasião. Pude observar mais de um deles comovido até as lágrimas, e recordo perfeitamente como um diplomata não católico, falando do Santo Padre na manhã seguinte à sua morte, ao exprimir condolências, declarou que pensava solicitar transferência para outro posto, já que, qual fosse o novo pontífice, Roma jamais voltaria a ser para ele a mesma que havia sido com Pio X. Então esse era um embaixador não católico, né? Naquele mesmo dia, outros dos plenipotenciários, referindo-se à situação agitada da Europa após a eclosão da Grande Guerra, exclamou em minha presença, abre aspas, a última esperança de paz se extinguiu com o desaparecimento de Pio X. Somente trevas nos rodeiam agora, de todos os lados. Isso um dos diplomatas. Outro agora. Tivemos desacordos e momentos difíceis com esse pontífice, dizia outro diplomata não católico. Mas nunca duvidamos da retidão de suas intenções, da elevação de seus propósitos, da sinceridade com que apreciava as dificuldades da nossa parte. Então, dois depoimentos aí, né? Feitos ao próprio cardeal Mary Delval, autor desse pequeno testemunho, né? De diplomatas. Ele, obviamente, escolheu aqui 2 diplomatas não católicos justamente para enfatizar, né,
esse, esse respeito que São Pio X, digamos assim, inspirava, né, a todos que relacionavam com ele, né? Mal sabiam esses não católicos, né, que na verdade eles estavam ali diante de um santo, né, da melhor estirpe, né, e toda essa impressão que São Pio X causava, né, não era senão um aspecto, né, da santidade, né? Um aspecto da santidade é esse ar, né? Essa atmosfera, né, em torno deles, né? Essa coisa que os não religiosos, os não católicos, né, pouco entendem disso, né? E muitos católicos também, né? É por isso que eles usaram a expressão aqui, né, com Mary Delval, que eles estavam todos sous le charme de sa personnalité, né? Sob o encanto da sua personalidade. Mas o encanto aí é o encanto da santidade, né? Que ela tem esse efeito nas pessoas, né? Nas pessoas que têm pelo menos a sensibilidade dessa observação, né? Aqui eram homens sofisticados, né? Eram homens do corpo diplomático, de um corpo, não hoje, né? Mas de um corpo diplomático praticamente do século XIX, né? De monarquias, enfim, não eram como os homens hoje, né? Eram homens de refinada apreciação da vida, né? Apreciação estética, apreciação moral, né? Por menos católicos que fossem, né? Nós vamos ver alguns depoimentos de alguns dessas pessoas aqui ao longo do livro, e vocês vão ver a nobreza de propósitos, né? A nobreza de intenções, né? Com que essas pessoas, essas personalidades, né? Esses plenipotenciários, então agiam, né, dentro da corte romana, né? Quanto que eles respeitavam a corte romana, enfim, não é? E por isso tinham ansiedade de conhecer o Papa, tinham ansiedade de ver quem era ele, porque vinham de Leão XIII, que era um homem sofisticadíssimo, né? Era um homem completamente diferente do cardeal Sarto, né? Tá certo? Então aqui a gente viu outros vislumbres, né? Desse testemunho tão terno, né, que o cardeal Mary Delval faz aqui. Eu gostaria, então, agora, vou terminar aqui, nós estamos terminando o capítulo 3, eu gostaria de perguntar se há, então, alguma observação ou comentário. O Márcio já escreveu aqui, dizendo assim: mais um pároco de aldeia, de corpo incorrupto, e mais um apostolado do bom exemplo e das boas atitudes. E só o nobre consegue reconhecer outro nobre. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a nobreza, ela é um estado, né, a que a pessoa ascende, mas não é um estado que se acende por
por alguém designar alguém à nobreza, né? A nobreza, inclusive a medieval, né? E aqui é um aspecto muito interessante que há no depoimento do Chesterton, quando o Papa morreu, né? Ele chama atenção para isso, no pequeno texto dele. Ele diz o seguinte: o papado, dizendo ele, né, era a única monarquia na Terra que ainda tinha a abertura medieval, né, de que um camponês podia ascender ao seu cume, né? Porque a nobreza medieval ela era conquistada. Qualquer um podia ser nobre medieval, porque a nobreza estava ligada à proteção, né, da comunidade, né? E aqui o nobre, ele na nossa cabeça, ele está muito mais ligado ao esnobe, né? Que é exatamente a negação da nobreza, né? Mas o nobre, ele não está ligado à sofisticação de ideias, a intelecto, não sei das quantas, não. O nobre está ligado à atitude perante a realidade, à atitude perante o próximo, né? A nobreza está ligada a esses sentimentos mais terra a terra que nós temos, né? De proteção, de caridade, de preocupação, né? Então, nesse sentido, realmente, ele era nobre, né? Cada época com seus desvalores, sim. A aristocracia ou a oligarquia. Exatamente, exatamente. Então, a gente não pode dizer que hoje existe, né? Na verdade, aristocracia, né? Seria um contrassenso que a gente falasse isso, né? Mas ainda no início do século XX, né? A gente ainda vai poder, através desse livrinho, né? Digamos assim, assistir um filminho de coisas que não acontecem mais, né? Enfim, uma velha monarquia não absolutista, né, que ainda funcionava, que era exatamente o Vaticano, né? Então, alguma outra observação? Oi, professor. Diga. Manda brasa. Mas como o senhor estava falando aí, tem muitos historiadores que eles colocam o início do século XX, na verdade, com o final da Primeira Guerra Mundial. Né? Porque até esse período era o século XIX e continuava. Exatamente. E muito dessa velha ordem, apesar dela ter caído, vamos dizer assim, ficado de joelhos, em um dos joelhos no século XIX, ela ficou depois uns dois joelhos no chão a partir da Primeira Guerra Mundial, ou seja, acabou. As monarquias, se eu for ver aí, a única república existente no período aí desse tempo era a França, Suíça, se eu não me engano, e o resto era tudo, assim, as repúblicas, né, que eram repúblicas. França e a Suíça. O resto, salvo engano meu, era tudo monarquia, na Europa, pelo menos. Na Europa, sim. Aqui no Brasil, infelizmente, já era república, né? Porque a Revolução Francesa chegou aqui bem antes, né? E foi chegando, né? Você vê que Portugal, na própria época do Pio X, né? Enfim, e aí foram caindo, né? Na verdade,
a Primeira Guerra Mundial, ela meio que concluiu, né, o trabalho da Revolução Francesa, né, de fato acabar com as monarquias, né, e no mundo, né, e só deixar aquelas que estão tão decaídas que não fazem diferença, né. As monarquias que existem hoje são monarquias que ou que não fazem diferença ou que participam ativamente dos desvarios da sociedade moderna, né? Que não significam nenhum tipo de obstáculo aos desvarios da atualidade, né? Então são participantes, né, dos desvarios, inclusive externamente, né? A gente deve admitir, né, a própria monarquia católica, né? Enfim, os desvarios modernos se infiltraram em todos os lugares, né? Alguma outro comentário, observação? Professor, Oi. às vezes, assim, na leitura, uma ou outra palavra puxa da gente alguns vislumbres, assim, de que como que as coisas retas e justas, né, que a gente sempre esperou da última instância na face da terra, né, que é a Santa Amada Igreja Católica, nos orientava de como agir, assim. Quando o cardeal Mary Delval fala que até nos embates com os diplomatas, né, nas adversidades, o Papa tinha uma atitude de, eu não vou conseguir repetir, né, mas a impressão que nós temos é de fazer a defesa da sua soberania com, com soberania, vamos dizer assim, né, Com a preocupação, inclusive, em relação às atitudes que ele estava tomando para com os países, ou reinados, exatamente. O próprio embaixador, ele devia ficar preocupado com o embaixador, né? Mas coitado desse cara, vai ter que levar essa notícia. E a gente, isso é uma escala de essa nobreza, digamos assim, essa propriedade de ação de você se colocar, como o senhor disse, né, um soberano, um nobre, ele se situa devidamente naquilo que ele é. Isso espraia assim, sobre a sociedade e cada um no seu estado de vida, na sua pequenez, na sua, no seu, de acordo com o seu dever. Quando a gente imagina assim, uma sociedade em que em cima, né, no máximo, nos maiores cargos, essas pessoas sabem o que elas são e como elas devem agir, isso vai escalando. Vai. Claro que está com todos os desvirtuamentos também, porque nós somos humanos mesmo, né? E aí me dá, o vislumbre que eu falo assim, que me dá, como que isso é hoje impossível. Não, claro. Impossível, porque o tecido já rasgou, não existe mais esse tecido. Não existe mais essa possibilidade. Não há mais quem acolha do outro o que no outro é o que há de mais correto e mais justo. Uhum. Não é? Então, assim, há um silêncio, calou-se entre as pessoas a capacidade de reconhecer no outro quando ele está, digamos, interagindo conosco. A autoridade, por exemplo, né? Assim, ninguém considera o outro como autoridade mais. Não existe isso. O tecido se esgaçou e é o que você falou. O que é mais assim pungente é como a Igreja Católica tinha esse papel
Eu falo isso muito por causa de, digamos assim, os resquícios que eu vivi disso no ambiente familiar, que a gente vai falar de santo, não, 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 não. Era até de gente que mal era católica, mas que se referia à igreja como essa instância. Ora, a igreja como instituição é abstrata como qualquer outra. O que ela tem são os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah. Então, por isso que ela é instância, né? Não é que ela... É isso, professor. Você sabe que É uma... você falou um negócio aí muito interessante, Cristina. Eu acho assim que quando a igreja depôs a sua autoridade, não quis mais usá-la. O maior efeito disso não foi nos católicos, foi dos não católicos. Porque assim, ninguém entendeu como assim ela tem autoridade. Os não católicos sempre olhavam para a igreja com respeito. Falavam assim, olha, nós podemos fazer tudo aqui nesse mundo, mas tem um lugar que é santo. Tem um lugar que é imaculado. Imaculado. Esse pessoal perdeu esse lugar. Quer dizer, imagina o cara mais devasso, o cara mais não sei o que na década de 50. Ele fala assim, não, eu posso reformar minha vida. Eu posso ir para um padre, confessar, me converter, ser batizado e entrar para a igreja. Isso era uma coisa, isso era um refúgio e uma garantia que Deus mantinha na terra, de que as pessoas podiam sim se aproximar dele. E isso está se esgarçando hoje em dia, né? Claro que ainda pode, e claro que a igreja ainda tem essa autoridade, mas só que ela está oculta. Uma pena, você tocou num assunto importantíssimo. O problema disso é o efeito disso na vida das pessoas. Isso, né? Das pessoas concretas, daquela vidinha delas. Nós na nossa geração, isso continua, né? Nós somos assolados por uma avalanche de crenças medíocres, confusas, demoníacas, vamos dizer assim, né? Isso continua, o Ocidente está invadido aí por essas... Não sei nem que nome dar a isso, mas eu lembro da minha atitude pessoal. Quanto mais besteira eu ouvia, por mais que isso me afastasse da igreja na adolescência, ela estava lá. Ela estava lá completamente inteira, absoluta, naquilo que a gente sabia que ela era. E você podia voltar. Por mais besteira que você fazia, você podia voltar. Voltar, exatamente. Vou voltar. Só que quando nós voltamos, né, tivemos que procurar um pouco mais fundo, procurar mais e mais e ficar procurando. Ela está oculta. Graças a Deus. Ela está oculta, infelizmente. Mas isso sim, foi uma terrível hecatombe que aconteceu no mundo, foi isso mesmo. Foi, uma hecatombe. Muito boa essa leitura, esse complemento. O cardeal Rafael é muito bom. Aqui o Márcio está falando, tanto nesse livro como naquele outro, é visível o exercício da autoridade como serviço aos seus súditos e até aos seus auxiliares. Um modelo de administração verdadeiramente piedoso segundo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para servir. Faz um contraste imenso com as atitudes egoístas, mesquinhas e vaidosas das autoridades atuais. Perfeito, Márcio. Isso mesmo. Aqui nós estamos vendo um homem investido de verdadeira autoridade e exercendo-a como deve ser exercida a autoridade, né? Para o bem dos seus súditos, né? Por isso ele sentia tanto peso nas costas, né? Por isso ele sentia, quer dizer, veja bem, o Papa, ao profetizar a Grande Guerra, ao ver
que ela estava se aproximando, ele sentia o peso da responsabilidade pessoal em relação à guerra. Eu não duvido que ele pensasse, considerasse que aquela guerra talvez fosse culpa da própria igreja. Ou melhor, que a igreja, se fosse outra, se tivesse a amplitude, a grandeza, a firmeza que ela deveria ter, ela poderia ter evitado essa guerra. Um dos diplomatas aqui diz isso. Com Pio X, desaparece a possibilidade da paz no mundo. Essa guerra vai explodir. Não vai haver mais freio. O próprio diplomata não católico, né, considerando que essa figura do Papa, sobretudo do Papa Pio X, ao desaparecer, desaparecia também a esperança de paz, né? Então, a centralidade da igreja do ponto de vista mundial, na época, né, era esta a centralidade, né? Ela podia... E ao longo do século XX, né, em todos os momentos, a igreja, até um certo momento, teve alguma posição, né, em relação à guerra, a Segunda Guerra principalmente, né? Mas depois ela abriu mão da autoridade. Então não há como a autoridade... Se o vigário de Cristo na Terra abre mão da autoridade que o próprio Cristo deu para ele para fazer as coisas, não há como Cristo agir, né? Então, a menos que seja como causa primeira. Mas como causa segunda, não tem jeito. Se o representante dele na Terra não usa da autoridade que ele recebeu dele próprio para agir, não há como ele agir, né? Não há. Ele só pode agir, a sua vontade só pode ser expressa pela aquela segunda forma de Deus agir, que é por permissão que coisas aconteçam, né? Que coisas ruins, inclusive, aconteçam. Né? Porque não há a causa segunda. Ela não aparece, a causa segunda, para defender os interesses da igreja de Nosso Senhor, não são visíveis. Então ele está sem instrumentos. Me fez lembrar aquele texto que o senhor leu com a gente outro dia, né? Quando o Papa Paulo VI formalmente abdicou dessa autoridade. Da tiara. Tiara, Papa. Exatamente. O complemento que veio depois com o Bento XVI. Exatamente. Quer dizer... E colocou essa autoridade sobre uma entidade, né? O Caritas in Veritatis, ele praticamente unge a ONU como a grande autoridade do mundo, né? Enfim, essa deposição da tiara, essa deposição da autoridade é um imenso sinal, né, de infidelidade, né, para com nosso Senhor Jesus Cristo, né, na posição mais alta, né, porque nós, pobres mortais, cometemos atos de infidelidade ao Nosso Senhor diariamente, cotidianamente, né, que tem o seu escopo de influência, tem as suas influências na nossa vida, nos nossos próximos. Mas um Papa fazer isso, aí é uma hecatombe mundial, né? Hecatombe mundial. Infelizmente. Né? Professor? Sim. Quando o senhor fala, né, da causa segunda, assim, não sei se essa é uma visão meio totalista, mas está correto, assim.
a minha noção assim, de que a igreja é uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, todas elas consagradas. Então, se elas não terem o testemunho pessoal da verdade, é como se a verdade desaparecesse, assim. Isso. Eu não sei. Assim, que as pessoas, quando ficam aí batendo na Igreja Católica, né, os inimigos protestantes, eles ficam falando, a igreja, como é que eles falam? Que a igreja não é uma instituição. Mas não é mesmo, não. Assim, ali são as testemunhas consagradas numa sucessão sagrada, né? A própria sucessão, ela é em si mesma sagrada. Eu não sei se essa minha visão é correta, Não, se meu catecismo é correto. você sabe, existe esse aspecto, sim. Mas existe a visibilidade da igreja, é muito importante, né? Como instituição no mundo material, né? Mas veja que coisa interessante, né? Quando o Nosso Senhor derrubou São Paulo do cavalo, tá aqui nesse quadro aqui do Caravaggio, né? Deixa eu ver onde que tá o quadro aqui, sei lá, aqui. Ele faz uma pergunta a São Paulo. Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? A mim, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas Paulo estava perseguindo os cristãos. Ele não estava perseguindo Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então aí Nosso Senhor quis marcar, né? Muito bem. Onde que ele está nesse mundo, né? De certa forma, Nosso Senhor está em nós, cristãos, né? Mas antes disso, ele quis fundar uma instituição, né? Então existem esse aspecto duplo. Que a igreja é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como São Paulo dizia. Então existe essa porção de igreja em cada um de nós, né? E existe a porção de instituição. Por isso que eu digo que o Papa, para o mundo, ele é o vigário de Cristo na Terra. Não que nós não possamos fazer o nosso apostolado sob a bandeira de Nosso Senhor Jesus Cristo individualmente. Mas mundialmente, é o Papa que representa Nosso Senhor. O Papa representa o poder de Nosso Senhor perante os poderes temporais. O Papa é o poder espiritual do mundo perante os poderes temporais, né? Há uma diferença de escala aqui, né? Então, nós somos mesmo. Quem nos persegue, persegue a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E isso ele deixou claro, né? Nessa pergunta a São Paulo, né? Uma beleza isso, né? Esse mistério do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? As três igrejas, né? A militante, a padecente, a triunfante, é uma coisa bela, belíssima. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Se Deus quiser, na segunda-feira voltaremos à leitura desse pequeno testemunho aqui do Cardeal Mary Delval. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós.
São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.